A paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Somos gratos a Deus. Hoje, mais um podcast na presença de Deus, com alegria. Pedimos a todos aqueles que estão sintonizados ou que estejam sintonizados conosco e as nossas saudações. A paz do Senhor para todos os obreiros, para todos os superintendentes, vices, obreiros do Senhor, obreiras do Senhor, irmãos e irmãs, professores e todos nós como alunos também da nossa grande escola bíblica dominical. Então, bênção de Deus. Hoje estou aqui também na presença de Deus, a lição número 8, cuja temática é exatamente vencendo as influências mundanas. Estou aqui com o pastor Túlio. Então, nossas saudações a todos os nossos irmãos. As suas saudações iniciais, pastor Túlio. Paz do Senhor, evangelista Souza, assim como também a todos os professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, alunos que também terão acesso a esta aula, o conteúdo que aqui será transmitido, ensinado, compartilhado, possa servir de bases de fundamentação para a sua fé e também lhe prestar auxílio em suas aulas para que você possa ampliar cada vez mais o seu conhecimento, que os alunos possam ser edificados com esta aula que certamente somará um grande valor para a sua vida espiritual. Amém. Hoje nós temos como tema como vencer as influências mundanas, referenciado exatamente na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 15, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, aqui nós temos esse versículo, que é o nosso versículo de referência para toda a lição e para toda essa instrução bíblica que nós temos nesta lição número 8. E aí nós temos, durante toda a semana, vários informes e instruções bíblicas em que nós não podemos nos conformar com o sistema mundano. Vejamos que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado, seguindo a paz e a santificação, essa luta constante entre a carne e o espírito. Sobre a vontade de Deus é que nós realmente sejamos santos e sempre nós devemos estar pensando nas coisas celestiais. A leitura bíblica em classe está exatamente na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 15 ao 17, e também na primeira carta, capítulo 5, versos 1 ao 6. Eu não vou fazer essa leitura completa, mas apenas alguns versículos. 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, nesse caso é o versículo 16, aí diz assim: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E a outra referência está em 1 João, capítulo 5, versos 1 ao 6, que é exatamente a mesma carta, o mesmo livro, onde 1 João 5, verso 6 diz: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então aí nós temos os dois textos, numa mesma carta, no mesmo livro, que nos referencia para nós comentarmos essa tão profunda e gloriosa lição bíblica. E esta lição bíblica é importante que os professores e as professoras que estão na frente das suas respectivas classes, classe juvenil, possam definir os termos mundano e mundanismo. O que é uma pessoa mundana e o que é uma coisa que tem a ver com mundanismo. E refletir sobre a influência do mundanismo e praticar os passos para vencer exatamente as influências mundanas. Então, é importante que os professores, aqueles que estão na frente da sala, ou as professoras também, venham exatamente a definir. Então, a primeira parte aqui desta lição, o que é que vem a ser um mundanismo? Então, nessa definição exatamente do termo mundanismo, que vem exatamente da palavra mundano, que de acordo com o dicionário bíblico Vini, né, significa aqueles que pertencem a este mundo, tem a ver com mundano, ou ainda adaptado a este mundo visível, local e transitório. Mas o que é importante definir é que essa expressão, ela realmente tem uma conotação mais forte, porque essa definição, para nós entendermos, é que os termos, para a gente não confundir, ou nós não confundimos o mundo no sentido do nosso planeta, quer dizer, esse mundo cósmico,
Nós pertencemos a este mundo no sentido cósmico, no sentido físico, no sentido geográfico, no sentido da nossa existência material, no sentido de que nós interagimos com o meio em que nós vivemos. Então, nós somos terrestres, nós temos esta relação, mas devemos ter cuidado exatamente para não confundirmos a coisa. Agora, não vamos confundir esta relação em que nós estamos neste mundo, no sentido planetário, no sentido cósmico, daquilo que é mundano no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido comportamental, em relação à quebra das regras da lei divina. Aí esse aí é mundano, quer dizer, aquele que está fora dos padrões de Deus e da sua palavra. Pastor Túlio aí, na continuação desse conceito. Então, essa definição dos termos é muito importante, pois isso nos dá o norte a respeito destas palavras, porque é justamente isso que o apóstolo Paulo faz, essas diferenciações. Quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala que nós não podemos nos adequar, nos adaptar aos padrões do mundo. E a expressão mundo ali, a palavra mundo utilizada pelo apóstolo Paulo, não é mundo nesse sentido geográfico, como o evangelista Souza acabou de falar, mas é mundo sistema, valores, ideias, que são contrárias à vontade de Deus. E com relação a este mundo, nós crentes, que nascemos de novo, não podemos nos adaptarmos, nos adequarmos a esta forma, pois este mundo sistema, ele anda contrário à vontade de Deus. Os seus valores, as suas ideias são sempre pautados na contramão de Deus. Com isso, quando nós definirmos esses termos, vai trazer essa clareza para o aluno de que esse termo dá essa ideia de valores, sistema que se opõe à vontade de Deus. Diferentemente daquele mundo que o próprio João, ao escrever o Evangelho, capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo, e a expressão mundo ali já é diferente, é mundo de pessoas, gente, somos nós, alvos do amor de Deus. Então, a definição desse termo é muito importante para trazer esse norte para o aluno, para o professor e situá-los diante desse contexto, que nós não devemos nos adequarmos a este mundo sistema que se opõe a Deus. É interessante que Paulo ele vai mais adiante, evangelista Souza, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz que nós outrora andávamos conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, este mundo sistema tem um líder, e esse líder é o próprio diabo que está por trás de toda a movimentação que conduz este mundo, e nós, como crentes, temos que estar bem situados diante desta definição para sabermos discernir e não andar conforme esses valores e esses padrões contrários à vontade de Deus. Então é isso que essa definição de termos nos traz, e o professor deve trazer essa clareza para os seus alunos para que haja essa compreensão formal em sala de aula. Exato. Então, esse termo mundanismo e mundano tem esse sentido moral. Na realidade, a Bíblia fala sobre mundo no sentido cósmico, no sentido planetário, no sentido físico, que este mundo nós vivemos nele. É onde a gente interage no sentido biológico, no sentido físico, no sentido em que nós interagimos em vida social sem desprezarmos os valores de Deus. Mas existe também o termo mundo no sentido humano, de pessoas. Foi esse mundo, exatamente, o pastor Túlio aí, que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, Deus viu os homens, Deus viu a natureza que precisava ser salva, os homens que precisam encontrar-se com Deus, ou estes homens que precisam, homem no sentido de humanidade, incluindo aí mulheres também. Então, este mundo composto por pessoas, Deus amou a ponto de desejar que eles se voltassem para a sua palavra, os seus valores espirituais. Então, nós temos essa segunda definição. E a terceira definição é exatamente
Isso aí, esse mundo sistemático em que está fora do eixo divino, do padrão de Deus e que ofende a Deus. Então, o mundo no sentido cósmico, planetário, no sentido material. Temos também mundo no sentido de humanidade, no sentido de composição de homens e mulheres, pessoas humanas, em que Deus amou, né? E nós temos mundo no sentido do pecado, em que esse mundo que está submerso, quando o mundo que jaz no maligno, quando a humanidade que jaz no pecado está fora de Deus. Então, existe sim as influências, e essas influências elas são bastante enfatizadas na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 16, quando ali lemos sobre o pecado da concupiscência da carne. A outra concupiscência, a concupiscência dos olhos. E temos aí a soberba da vida, quer dizer, três coisas fundamentais que influenciam e, ao mesmo tempo, levam o homem para longe de Deus. Então, essas três influências, elas podem exatamente nos levar a uma vida mundana, longe de Deus. Por isso o apóstolo João, ele fala exatamente sobre essa concupiscência da carne, essa concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas essa concupiscência da carne não é no sentido da vida biológica, essa carne biológica em que a gente se alimenta, em que a gente precisa de ter cuidado sobre ela, em que esta vida a gente precisa cuidar da nossa higiene pessoal, da nossa aparência pessoal e até mesmo da nossa saúde física. Essa carne, essa concupiscência da carne é exatamente essa inclinação para o pecado. É quando eu uso esse meu corpo ou essa minha vida para pecar. Eu tenho aí uma concupiscência da carne. Essa expressão concupiscência da carne no sentido de que eu estou a serviço do reino mundano. Eu estou a serviço do reino espiritual do maligno. Aí é a concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos é quando esses olhos, nossos olhos, são usados para o pecado, para que a gente venha a se contaminar. E a soberba da vida, onde a gente tem exatamente essa arrogância de sermos, ou de acharmos que somos maior do que todas as coisas e desprezarmos o Criador, de acharmos que nós temos o direito de violar as suas regras e acharmos que não existe uma verdade absoluta ou uma definição absoluta de Deus sobre nossas vidas. Isso é uma soberba. Então, essas três influências nos levam exatamente a uma vida mundana, longe do nosso Senhor Deus. Então, aí o pastor Túlio pode continuar falando exatamente sobre como nós nos devemos manter puro diante de Deus. Então, é importante, evangelista Souza, os professores, alunos, tomarem a consciência de que, quando o texto fala de carne, ele aponta para essa natureza pecaminosa. O homem sem Deus, que não aceitou Jesus, ele tem essa inclinação, essa natureza caída, pois a sua mente, a sua vontade e os seus desejos estão maculados pelo pecado, de maneira que o homem, por natureza, ele é inclinado a sempre buscar esses favorecimentos do seu próprio eu e se comportar desta forma soberba. Mas nós, crentes, temos um padrão de comportamento, e esse padrão de comportamento ele precisa ser mantido. E nós precisamos se manter puro diante de Deus. Mas a pergunta é, de que maneira eu posso me manter puro diante de Deus se antes eu já tive essa natureza pecaminosa, aceitei Cristo, o sangue dele me purificou, de que forma eu posso me manter neste padrão de Deus? E aí nós temos que observar a expressão santidade. Esse é o padrão de Deus para nós, sermos santos. E quando eu digo santo, estou falando de separação, consagrado para servir exclusivamente a Deus. E isso não é uma opção. Ou seja, quem é crente não escolhe se vai ser santo ou não. Quem é crente, por si só, ele tem que ter essa consciência e precisa ser santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Então, não é uma opção, é uma ordenança, é um padrão de vida que todo crente precisa manter-se diante deste padrão. Mas como eu posso alcançar uma santidade, uma vida com Deus? Há pelo menos 3 coisas que são importantes na vida do crente e elas precisam ser preservadas. Primeiro, uma vida de oração. Todo crente que busca uma vida de santidade, porque nós, é importante o professor destacar isso, não temos a capacidade de nos auto-santificar, evangelista Souza. Possa ser que alguém, quando vá para o circo de oração, para a igreja, você vai fazer que vou me santificar. Você tem capacidade de se santificar. Possa ser uma força de expressão que os irmãos utilizem com uma boa intenção. Porém, nós não temos esse poder de nos auto-santificarmos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo, para que efetue em nós esse processo, essa santificação, essa limpeza. Pois a santificação, nós estamos nesse processo, ela é gradual e ela é operada em nós por meio do Espírito Santo. Então, uma vida de oração nos ajuda a mantermos uma vida com Deus. Segundo pilar, leitura da palavra de Deus. O crente precisa se relacionar com Deus por meio da leitura da palavra, devocional, estudo da palavra, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E o terceiro pilar se chama frequência nos cultos de adoração, ou seja, se congregar. Todos nós precisamos se congregar. Então, esses são os 3 pilares que mostram para nós que nós temos essa condição de mantermos uma vida pura. A gente não pode se santificar, porém, nós temos responsabilidades a executar, a cumprir. Ou seja, ter uma vida de oração, de leitura da palavra e se congregar. Esses 3 pilares nos ajudam a manter uma vida pura diante de Deus. Verdade, uma boa exposição aí sobre como nós mantermos uma vida pura diante do Senhor. Orando, lendo, buscando a Deus e sempre entendendo que a palavra de Deus ela é especial, pedindo para que o Espírito Santo venha encher a nossa vida, poder do alto, para nós vencermos os pecados e as tentações. A parte 2 dessa lição fala sobre a influência do mundanismo. Então, bem interessante que os professores ou as professoras que estejam fazendo a exposição desta lição possam mostrar aos seus alunos que a influência do mundanismo ela está em quase todas as partes, ou por que não dizer em quase tudo aquilo que nós nos relacionamos quando essas pessoas estão fora. Então, essa influência mundana na vida do cristão, ela não provém de uma fonte só, mas de várias fontes. O que isto quer dizer? É que nós, como seres sociais que somos e estamos inseridos exatamente em sociedade, esta sociedade que não teme a Deus, nem guarda, nem conhece os valores da palavra, então, nessa fase da vida, muitas coisas podem influenciar de todos os lados. O amigo, através dos amigos, através da escola, através dos livros, da internet, a internet principalmente, que hoje na internet ela é uma faca de 2 gumes, onde o cristão tem que ter o discernimento para entender e ter cuidado exatamente para não ser levado por essas correntezas. Se os nossos amigos, por um lado, eles nos influenciam, a escola nos influencia através lá, ou do seu academicismo, ou através mesmo de influência cultural da escola, os livros também, mas a internet ela tem um peso muito forte aí, em razão de que na internet nós encontramos toda a diversidade de pensamento, de opiniões, tanto a favor de Deus como contrária. Então, nesse sentido, a vida cristã ela não significa que você vai agora viver isolado dos amigos, da escola, do livro, da internet, mas, ao contrário, você agora tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado para nos afastar de todas aquelas coisas que desagradam a Deus. Mas como nós vamos fazer isso? Quando a gente vive uma vida com Deus, em santificação, estar no mundo, mas não ser influenciado pelo sistema mundano. E esse é o nosso grande desafio espiritual. Então, os professores têm exatamente essa incumbência de repassar para os seus alunos e alunas da sua classe, ou a classe juvenil, para que eles possam, exatamente entender isso aí. Diga, pastor Túlio.
Então, segundo ponto, evangelista Souza, Sim, nós vimos de onde vem. O senhor explicou que não vem apenas de uma só fonte, isso. mas são várias fontes que Isso no vêm, sentido horizontal, né? exato, no sentido horizontal, É, influências do mundanismo. Porém, esse segundo ponto fala de quando vem. E quando é que vem essa influência do mundanismo? Quando você não é crente, automaticamente você já faz parte dele. Você já está inserido nele. Você já está sendo conduzido segundo o curso deste mundo. Não há como fugir desta realidade. Porém, quando é que vem essa influência mundana? Quando você aceita Cristo. Quando você se converte. Porque há uma mudança de posição. Você agora está em Cristo. E o fato de você estar em Cristo começa agora as batalhas espirituais. E existe pelo menos 3 inimigos do crente. Quem já foi para a culto de doutrina, essa doutrina é tradicional em nossa igreja. O crente pelo menos enfrenta 3 inimigos. Eu vou utilizar essa linguagem mais simples. O primeiro inimigo que a gente enfrenta é o mundo. Esse mundo sistema foi apresentado, esses valores, essas ideias. Segundo inimigo, o diabo, que tenta, que persegue, que influencia esse sistema e tenta conduzir o homem sempre a esses caminhos que são contrários a Deus. E o terceiro inimigo é a carne, ou seja, a nossa própria natureza pecaminosa. Então, nós temos esses 3 adversários. E por incrível que pareça, o pior deles é a nossa própria natureza caída. porque é Pois Paulo exatamente diz essa que ponte, né, que faz entre o mundo e até as ações do inimigo. exatamente. Perigosa, é perigosa. E essa natureza caída, ela tem essa inclinação. De maneira que Paulo, quando escreve Romanos, ele diz que há em nós uma luta entre carne, ou seja, natureza pecaminosa, versus espírito. E essa luta, não há neutralidade entre ambos os lutadores, ambas as naturezas. Vai ter que um vencer ali. E o que vencer será aquele, logicamente, que será mais alimentado, que será ali mais bem preparado. Diante dessa realidade, nós temos que estar atentos a isso, para que nós possamos estar sempre alimentando o nosso espírito, para que nós não possamos agir conforme a nossa inclinação carnal. Então, há essa realidade. Quando é que vem? Quando nós aceitamos Jesus, nós já começamos a nossa luta, nós já começamos a guerra contra pelo menos esses 3 inimigos, e o pior deles tendo por a nossa natureza carnal, pois aí, diante dessa natureza carnal, é de onde vem os resultados e as outras ações que nós praticamos. E nós precisamos estar vivendo em espírito diante de Deus, com a vida pura, para se mantermos neste padrão que Deus quer que nós tenhamos. Verdade. Por que temos que passar por isso? É a grande pergunta do item, do tópico 2, né? 2.3. Aí aqui nós temos a exposição da lição, mas ao mesmo tempo, o cristão que está sempre na escola bíblica, ele já vai formando esse hábito e tem exatamente essa intuição espiritual de Deus e essa inspiração para entender que as tentações vêm para provar nossa fé, nossa firmeza em Deus, para testar nosso caráter, para medir a nossa integridade, o nosso coração. Porém, a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia nos ensina que não permitirá que essas tentações venham acima daquilo que nós podemos suportar. O que é isso? Significa que se as tentações ela não vêm acima do que podemos suportar, então tudo quanto a gente aceitar é a nossa escolha. Tudo quando a gente definir é por causa das nossas escolhas. Mas ele mesmo nos dará o escape se permanecermos fiéis à sua vontade. Isso é o que Paulo ensina na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10.13, versículo 13, né? Então, veja que nós somos provados para que a prova da vossa fé seja provada e ela redunde em louvor e graça diante de Deus, muito mais precioso do que o ouro que perece. Quer dizer, o ouro, por maior valor que tenha, ou por mais valor que tenha, por mais que seja raro, por mais que seja brilhante, por mais que seja extraível, por mais que seja um metal valioso, mas aqui o Pedro, ele faz exatamente essa comparação para mostrar que a
Nossa vida na presença de Deus é muito mais preciosa. É muito mais preciosa do que isso. Então, Deus nos mostra que a gente deve permanecer fiel à sua vontade se nós observarmos e tentarmos buscar a sua palavra e vai vivermos de todo o coração. Aí é que nós vamos ter força para vencer o mundo, né? Para vencer aquilo que vem sobre nós. Que alguém pode dizer, mas Deus sabendo que nós somos frágeis, por que é que Deus manda a tentação? Mas a Bíblia diz que Deus não permitirá a tentação acima do que podemos suportar. Então, isso significa que se alguém pecou por causa de uma tentação, então já não foi Deus. Não é? Porque se Deus manda uma tentação acima do que... Se Deus não permitirá uma tentação acima do que nós podemos suportar, e se alguém não suportou, então significa que já não foi mais Deus aí. Porque as tentações que sobrevêm sobre a vida do cristão, ele pode suportar. E ele suporta por causa da vontade de Deus na sua vida, mas na hora que ele não olha mais a palavra, não ora, não busca, não conhece, não tem discernimento, ele vai cair. Mas Deus nos dará o escape quando a gente busca Ele, quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, no sentido de buscarmos a Deus. Então, se nós permanecermos fiéis, ou eu fiel à sua vontade, nós permanecemos fiéis à sua vontade, e com certeza Ele nos dará o livramento. Então, é bem interessante essa lição, onde aqui nós já vamos usar aqui, pastor Túlio, o tópico 3 como as nossas considerações finais. Então, nós vamos aqui falar sobre como vencemos o mundanismo. Então, você pode fazer uma exposição aí sobre essa transformação na nossa mente. Deus quer que a nossa mente esteja sempre voltada para Ele nos dar a libertação, né? Porque também, se o coração não estiver aberto, Deus também, pela sua vontade, pelo livre-arbítrio que Ele nos deu, Deus não fará nada em nós. Nós temos que também abrir o coração para Deus. Então, comentando aí essa transformação da mente. Então, da mesma forma que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, com o padrão deste mundo, com os valores deste mundo. Em contrapartida, ele pede para que nós permita que Deus faça em nós uma transformação. A palavra transformação que ele utiliza ali é aquela palavra que dá origem à nossa palavra metamorfose, uma mudança de dentro para fora. E é interessante nós pensarmos nisso, que a nossa mente é a sede dos sentimentos, das emoções e das vontades. E tudo começa na mente, ou seja, no nosso coração. Quando a Bíblia fala em alguns lugares a respeito de coração, ela está se referindo à mente humana. Então, essa transformação, ela começa na mente. E é importante nós permitirmos que essa renovação da nossa mente, ela seja cada vez mais desenvolvida em nossa vida. E de que forma eu permito isso? 3 coisas. Primeiro, ter uma mentalidade focada em Cristo. Mente focada em Cristo. Segundo, uma mente concentrada na palavra de Deus. Quando o crente tem uma mentalidade focada em Cristo e uma mente concentrada na palavra, ele tem esses 2 fundamentos que desenvolverá nele essa transformação de mentalidade. Terceiro, essa imersão nas atividades da igreja, ou seja, você precisa se envolver, você precisa se enganjar nas atividades da igreja local, a fim de que sua mente esteja cada vez mais fundamentada em Cristo e na sua obra. Desta forma, nós conseguiremos vencer as tentações e as provações, ocupando a nossa mentalidade com as coisas do reino, com as coisas de Cristo, para que nós possamos estar sempre dentro desta condição, dessa transformação da nossa mente, sempre buscando essa realidade. O segundo fala com a busca pela santidade. E essa busca pela santidade traz essa ideia de vida separada, consagrada a Deus. Nós precisamos ter essa orientação. Porque possa ser que algum jovem diga, mas todo mundo faz, o que eu não posso fazer?
É por causa dessa condição. Você é separado, você não é todo mundo. Você é alguém que foi agora escolhido por Deus, salvo. Você, ao se arrepender, entrou dentro deste rol de santos, pessoas separadas a Deus. E sempre com os olhos na eternidade, e aqui parto para a conclusão, peço para que o professor influencie o aluno a focar a sua visão na eternidade, porque Paulo, ele frisou a respeito desta condição. Ele disse, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Então, esse é o comportamento do crente, é a postura do crente e é a visão do crente, sempre com os olhos voltados para a eternidade, pois isso nos trará estabilidade espiritual. Isso, já estou concluindo a minha participação, que Deus possa vos abençoar cada vez mais. Amém. Então, sobre a nossa mente, realmente, a nossa mente ela é influenciada por aquilo que nós assistimos, aquilo que nossa visão, né, está diante de nós, e dependendo de como nós interpretamos esse mundo, a gente absorve daquilo que nós ouvimos, quer dizer, o que é que nós estamos ouvindo, para influenciar também a nossa mente, e com as pessoas que convivemos. Então, aí nós temos aí uma tríplice força, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve e é aquilo ou aquilo em que nós estamos convivendo, ou as pessoas que a gente convive. Então, devemos vencer exatamente o mundanismo quando a nossa mente é transformada. Sobre a busca pela santidade, é exatamente viver essa vida separada, cortada das influências mundanas para viver exclusivamente para Deus e sua glória. Essa santidade, que é a nossa vida de santificação, não quer dizer que a gente não tenha mais uma vida profissional, uma vida acadêmica, uma vida na nossa... Não quer dizer isso. Quer dizer que agora a vontade de Deus é a nossa santificação e a gente vai se afastar daquilo que nos afasta de Deus. Mas a gente vai continuar vivendo este mundo. A oração de Jesus é bem clara, não é que a gente vai sair deste mundo, no sentido em que nós estamos aqui em convivência humana e geográfica e material, mas sim que a gente seja liberto do mal, né? E sobre os nossos olhos na eternidade, e fala sobre nossos objetivos, que é isso que o pastor Túlio aí falou. Se nós já ressuscitamos com Cristo, vamos buscar agora as coisas que são de cima, quer dizer, são nossas metas, nossas agendas, nossos planos, nossos objetivos espirituais, e vamos buscar exatamente onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensando exatamente nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso aqui no sentido espiritual. Que alguém vai dizer assim, então não vou mais trabalhar, não vou mais estudar. Não, não é nesse sentido que Paulo está falando. Ele está falando que o homem espiritual, ele agora busca as coisas de Deus, porque nossos olhos agora estão fixos na eternidade, porque nós somos aqui somente passageiros, somos estrangeiros aqui e somos peregrinos, porque nós almejamos a nossa pátria celestial. Por isso, devemos exatamente lidar com o desafio da vida, com a consciência de que Jesus está vindo e o nosso Salvador vem buscar a sua igreja. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa sempre estar guardado na presença de Deus. Deus abençoe a todos nós.